E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e agora com uma dica bem rápida pessoal. Nós vamos trabalhar com filtros avançados. Estão vendo essa tabela aqui? Geralmente quando nós precisamos filtrar algum item dentro dessas tabelas, nós utilizamos a opção da guia dados filtro, né? E clicando nessa opção aparece os seletores aqui em cima no cabeçalho da tabela e nós vamos escolhendo os itens que nós queremos filtrar. Por exemplo, aqui eu filtrei a categoria de frutas. E o filtro ele pode ser concatenado a outro filtro, né? Eu posso filtrar um item dentro dessa categoria em específico. No caso aqui eu filtrei abacaxi. É um recurso ágil, é um bom recurso, um recurso que facilita muito o nosso dia a dia. No entanto, nós temos uma opção de melhorar esse filtro. Realizar filtros com vários argumentos ao mesmo tempo, né? Vamos realizar isso agora. Primeiro vamos limpar. Imagina o seguinte, eu vou desativar essa opção de filtro para não aparecer os seletores aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, eu quero filtrar a categoria carnes, ok? Um filtro convencional, poderia muito bem filtrar aqui como a gente fez ainda há pouco, mas eu vou mostrar o recurso para vocês de filtro avançado. E como faremos isso? Clicaríamos em filtro avançado, nós selecionamos a opção, a tabela, toda a tabela que nós queremos trabalhar, né? Incluindo o cabeçalho, você tem que colocar o cabeçalho. Embaixo, a planilha que você quer trabalhar como critério, incluindo também o cabeçalho, porque ele vai relacionar esse cabeçalho com o cabeçalho da planilha onde vai ser realizadas as consultas, né? E você clica OK. Bacana. Legal, show de bola. E esse perfil de filtro aqui, você não tem que escrever a palavra completa nele também não. Você pode utilizar caracteres coringas para poder realizar o filtro, né? Por exemplo, ao invés de escrever carne, vamos escrever somente asterisco C carne. Mesmo esquema, vamos lá, filtro avançado, vamos selecionar toda a tabela. Você provavelmente vai estar... Aqui no Mac a gente utiliza Shift Command para baixo e para o lado, a gente seleciona toda a planilha, né? Toda a tabela. No Windows vai ter um atalho aí para você também. Vamos selecionar a região, que são os critérios do filtro que vamos utilizar. Clicar OK. Novamente, ele voltou à categoria somente pelas primeiras letras da categoria, né? Conseguiu filtrar somente pelas primeiras letras da categoria. Nós podemos fazer, por exemplo, vamos pegar um valor aqui da categoria carne, por exemplo, vamos pegar itens maiores que R$10. Nós poderemos utilizar uma expressão aqui dentro, maior que R$10. Mesmo esquema, filtro avançado, vamos selecionar toda a tabela, vamos selecionar todo o intervalo de critérios e vamos clicar OK. Olha que legal, ele conseguiu utilizar dois critérios, sendo um critério utilizando o caractere coringa, que é o asterisco, e outro critério que não é um valor exato, mas na verdade é uma expressão onde que é maior que R$10. Então ele vai buscar todos os valores maiores que R$10. Legal? Aí de repente passou na cabeça de vocês agora, falou, Gonzaga, bacana, mas isso não parece tão prático. Existe alguma forma de eu automatizar essa consulta? Bacana, legal. Existe sim, pessoal. Para fazer a automatização dessa consulta, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho com macros. O que são macros? Macros é um recurso que a gente tem para poder criar códigos, e esses códigos eles refletem algumas rotinas que a gente vai fazer, algumas ações que nós vamos realizar, né? A ideia é automatizar algumas ações que nós manualmente. Então, para poder gravar uma macro, no Excel para a versão Windows você tem a guia desenvolvedor lá, tem a opção de você gravar a macro. Aqui no Mac, vamos lá em exibir, nós temos a opção de macro aqui, estão vendo? Nós vamos gravar a macro, ok? Vamos ter que dar um nome para essa macro. Vamos chamar ela de filtrar, porque geralmente funções elas têm o nome das funções são verbos, né? E faz sentido, afinal de contas nós vamos executar uma função de filtro, né? Beleza, nós vamos criar essa macro aqui. Nesse momento o Excel está gravando a macro. Nós vamos repetir o mesmo recurso. Eu não preciso colocar valor algum lá em cima. É só para gravar o passo a passo dessa macro, ok? Nós vamos lá em dados, nós vamos colocar filtro avançado. O intervalo que eu vou filtrar é qual? Vou selecionar aqui. Descer tudo,
certo? O critério que eu vou trabalhar é qual? É este aqui de cima, seleciono tudo. E agora eu vou clicar OK. Aí vocês vão dizer assim, Gonzaga, não aconteceu nada, Gonzaga, não mudou nada. De fato não mudou nada, porque nós não colocamos nenhum valor aqui dentro dos critérios. Nós vamos lá em exibir macro, nós vamos parar agora nesse momento, vamos interromper a gravação da macro. Nós já temos a nossa macro gravada. Legal? Bacana? Agora nós temos que criar um meio de utilizar essa macro quando a gente necessitar. Para isso, vamos inserir um botão aqui. Vamos criar um botão. Vou colocar uma forma aqui, que fica com a cara de botão, né? Vamos lá colocar então, filtrar. É um botão. Filtrar. Vou até melhorar esteticamente ele aqui, para ficar legalzinho. Vamos lá. Essa opção, vamos aumentar. Olha que legal. Criamos um botão filtrar, né? Um objeto filtrar, na verdade aqui tem um retângulo, né? Agora nós vamos atribuir a macro para ele. Se lembra da macro que nós criamos, chamada filtrar? Aqui está a macro. Legal, atribuímos a macro para ele. Agora nós vamos utilizar, vamos fazer o filtro como a gente sempre fez, né? GR, eu quero buscar os grãos, né? Quando eu clicar em filtrar, olha que legal, top, né? Eu quero filtrar somente os itens que começam com ar. Filtrar, olha que top. Não, eu quero tirar isso aqui, filtrar. Olha os itens que tem AR, olha aí o tanto, carne, laranja. Ou tanto que ficou versátil. Não, eu quero itens que sejam maior que R$7. Filtrar. Olha que top. Filtramos os itens que são maiores que R$7 da categoria carne. Olha só, filtramos. Que bacana, né? Pessoal, é muito poderosa essa ferramenta. Vai facilitar muito o dia a dia de vocês, né? E quando você automatiza o recurso, facilita ainda mais. Foi o nosso caso que nós criamos a macro. Só para mostrar para vocês o código gerado dessa macro, né? Vamos exibir essa macro então. Deixa eu abrir aqui na guia de ferramentas, macro, o editor nosso do Visual Basic. Aqui está a macro. Olha como ela é bem simples, né? Basicamente nós implementamos um filtro aqui dentro, né? O filtro avançado aqui dentro. E aqui tem os atributos do filtro avançado, né? Ele mostra como nós realizamos a seleção, tem um critério lá dentro do form lá com relação a itens únicos, nós deixamos lá como falso. Então é bem simples, pessoal. Para quem não tem familiaridade com VBA, isso aqui não é tão interessante, porque afinal de contas você fez de forma automática, né? Você criou, deixou o sistema criar para você o código, né? Quem gosta de VBA consegue interpretar e até melhorar algum recurso que queira implementar ali dentro também, né? Mas ficou muito versátil o nosso filtro. Bacana, pessoal? Espero que tenham gostado, compartilhem essa dica e é isso aí, pessoal. Até a próxima.